Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o padre Gilvan Manuel, sou padre da Congregação da Missão dos Padres Lazaristas e pertenço aqui à paróquia de São Pedro e São Paulo. Estou como pároco e tenho 41 anos de idade. Eu tive a graça e a alegria de pertencer a uma família bastante numerosa. Nós somos uma família de 12 filhos, ali no interior do Piauí, na cidade de Piripiri. E uma família bastante, podemos assim dizer, bastante tradicional, uma família que ia sempre à missa aos domingos e sempre harmonia entre os filhos. E o Gilvan cresce exatamente nesse ambiente. A infância ela foi marcada muito isso, pela presença da família, essa união da família, a convivência com a família e, é claro, também os primeiros trabalhos realizados lá na paróquia, na cidade de Piripiri. Porque às vezes a gente imagina que o padre ele sempre foi um super-homem desde o seu nascimento. Não. Normal, como todas as crianças, também um pouquinho sapeca na escola, mas graças a Deus sempre tive um contato muito grande com os vizinhos, com os meus amigos, com as pessoas do colégio, sempre tive uma abertura e uma tranquilidade, assim, uma convivência muito harmoniosa, não só com a família, mas também com os amigos, os vizinhos e todas as pessoas da cidade de Piripiri. Mesmo já desde pequeno, com 4 anos de idade, 5 anos, os meus pais sempre diziam que já tinha essa inclinação para o sacerdócio. Eu já falava que ia ser padre, mesmo sem saber, é claro, a dimensão do sacerdócio, mas eu já dizia que queria ser padre, né? Um fato que marcou muito, assim, que eu acredito que seja também, foi uma luz do Espírito Santo para o sacerdócio, foi exatamente as novenas do mês de maio que se realizava com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E a ida da imagem a Piripiri no ano de 1989, né, eu ainda com 8 anos de idade, aquele fato marcou muito a minha história vocacional, porque foi para ela que eu disse: Nossa Senhora, eu quero ser padre quando eu crescer, né? Eu quero visitar o lugar que você apareceu, eu quero ter uma imagem como essa ao lado da minha cama quando eu for padre para eu rezar. E tudo isso Nossa Senhora concedeu esta graça. Então este fato marcou muito, porque a partir dali, 9 anos, 10 anos de idade, eu já tinha a certeza do meu desejo. Mas é claro que eu sabia que haveria um grande caminho a ser trilhado e a ser percorrido na minha história vocacional. Então, a partir dos 8 anos, conforme os relatos dos meus pais, de 8, 10 anos, eu tinha na minha casa uma paróquia toda organizada, né? Nós tínhamos as catequistas, havia uma caixa de véus, porque as meninas tinham que ser irmãs, então todas as noites a gente colocava o véu para celebrar a missa. Existia já o meu cálice, que era uma taça, né, muito bonito, que a minha mãe guardava porque era o lugar de celebrar a missa com aquela taça. A minha mãe comprava biscoito Maria e o suco de uva. E olha, muitos meninos, quase todas as noites, iam para essa missa. E é claro, você tinha uma missa de 20, 25 crianças que estavam naquela missa. Hoje eu fico emocionado quando celebro na minha cidade natal e eu vejo aqueles jovens que naquela época eram crianças e recebiam o biscoito Maria, como quando eu dizia corpo de Cristo, hoje recebendo Jesus vivo na Eucaristia. Eu fico muito emocionado quando eu os vejo na fila da comunhão já com as suas esposas, com os filhos. Eu disse: meu Deus, como é bonito o caminho que Deus faz conosco, porque a vocação sendo um dom de Deus, Ele imprime logo em nós esse caráter, naquele desejo. E a pessoa só desiste se ela quiser. Durante o meu processo vocacional e, é claro, como estudante, eu não tive, assim, nenhum momento que eu pudesse, vamos assim dizer, entrar em crise, porque todas as vocações, elas também se fazem diante de tantas crises, né? Mas aí é claro que o Senhor me provou no sacerdócio, né? O grande evento, assim, de provação que eu tenho na minha vida foi exatamente o acontecido dentro do meu sacerdócio, às vésperas de celebrar 10 anos de sacerdócio. Então, na segunda onda da pandemia, no ano 2021, eu passei durante a Semana Santa pelo processo doloroso, posso assim dizer, talvez um dos mais cruéis da humanidade, que é exatamente a morte de um ente querido, né? E essa morte, ela não veio de uma pessoa, foram 4 pessoas. E entre as mortes,
estava as colunas. É claro, Pedro e Paulo são as colunas da igreja, então todo padre tem as suas colunas. E a grande coluna, as duas colunas da minha vida, é claro, é Jesus Cristo, é Nossa Senhora, mas aqueles que sustentavam realmente uma vida de oração em relação a mim eram os meus pais, né? E eu tive a infelicidade de perdê-los durante a Semana Santa, naquele período tão importante para o sacerdócio, que é o período que a gente mais reza, é o período que nós estamos mais ligados à cruz de Jesus. O Senhor me fez passar pela verdadeira cruz. Então, perder 4 pessoas durante a Semana Santa, ir ao cemitério 3 vezes para enterrar o pai, para enterrar a mãe e uma irmã, sendo que o outro foi enterrado em São Paulo, e acompanhar tudo isso com os 10 irmãos, ser um instrumento da graça de Deus, da ressurreição, da vida nova. Então, o ano de 2021, ele já marcou a minha vida sacerdotal por toda a vida, né? E eu tive assim, essa experiência muito dolorosa quando veio a notícia da 4ª morte, e eu disse, Senhor, o que tu queres realmente de mim com essa provação? E do meu coração brotou assim de uma maneira muito espontânea uma frase, que não é só uma frase, mas é uma expressão da minha fé, quando eu até coloquei nas minhas redes sociais, porque aquilo veio tão profundo que eu quis registrar aquele momento. Então eu disse, Senhor, tu podes tirar tudo de mim, mas mesmo assim eu continuarei te amando. Além de todos os fatos que aconteceram, por exemplo, eles passaram 15 dias, tal qual como as 15 estações, né? O meu pai faleceu na 4ª-feira pela manhã, o meu irmão, 4ª-feira à noite. A minha mãe faleceu 6 horas da manhã do domingo de Páscoa, que foi um domingo de esperança para toda a igreja de ressurreição. E eu tive que colocar nas suas mãos, cumprir uma promessa de algo que eu fiz a ela no dia da minha ordenação. Porque já sabendo da tradição e do costume de que os pais, quando falecessem, a mãe deveria levar o manustédio, que é aquele pano que é amarrado às nossas mãos no dia da ordenação. Quando a gente ia para a minha ordenação, eu disse, mãe, vai ter um momento que a senhora vai desamarrar as minhas mãos. E aí, aquele momento significa que você está me doando para toda a igreja, para o mundo todo, você doando um filho, você preparou um filho para o sacerdócio. Aí ela até brincou e disse assim, pois eu não vou desamarrar. Eu disse, olha, se a senhora não desamarrar, também eu não vou colocar nas suas mãos quando você for para o céu. Então assim eu aceito. Eu disse, mãe, esse mesmo pano a senhora vai receber no dia quando a senhora for entrar para o céu. Eu fui permitido entrar na UTI. Neste momento, daremos início ao rito de ordenação presbiteral. Mas onde está a grande alegria da vocação? O sinal da presença de Deus. Sei que você que é professor, você que é advogado, você que é médico, você que tem a sua profissão, viva com muito amor, porque o segredo de toda vocação está exatamente no amor que a gente dedica a ela. Porque quando se faz por amor, a gente não cansa, a gente se revigora. Nós sabemos que é difícil para todas as profissões, tem erros em todos os lugares. Eu não sou um padre perfeito, porque Deus jamais iria chamar um padre perfeito. Ele ia chamar um ser frágil, capaz de poder mudar esse coração para servir bem. Os próprios votos que nós, como religiosos, nós professamos, eles não são uma arma que vai nos isentar do pecado, mas é uma força para lutar contra o pecado. Então, diante das provações do mundo, eu consigo ir ao meu coração e dizer, eu sou consagrado, eu fui ungido para isso.
diante de todas as coisas que nós passamos na vida, na paróquia, nas relações fraternas entre nós sacerdotes, eu consigo ir ao meu coração e dizer, eu fui consagrado para isso.